Olá pessoal, muita paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Mestre de Luz. Vamos hoje fazer uma reflexão sobre o capítulo número 2 do livro Vitória sobre a Depressão, uma psicografia de Givaldo Pereira Franco, de autoria do espírito Joana de Ângeles. O capítulo número 2 é intitulado Renovando Atitudes. E a benfeitora espiritual inicia a sua abordagem nos falando que as atitudes doentias que ainda fazem parte dos nossos dias, das nossas vivências na conjuntura carnal, denotam desequilíbrios morais e espirituais ainda presentes, como remanescentes do passado e também de ações do momento atual, que vivenciamos na presente reencarnação. Assim, ela diz que todas essas atitudes doentias são resultado de pensamentos menos dignos e das ações que temos em nosso cotidiano. Dessa forma, nos traz aqui a importância da responsabilidade em relação às nossas atitudes, nos faz refletir sobre o fato de que somos artífices do nosso próprio destino. Temos o livre-arbítrio, produzimos as nossas ações e dessa forma temos as consequências. E em relação a esse aspecto tão importante da responsabilidade que temos que ter em relação aos nossos atos, Joana de Ângeles se vale de alguns exemplos que apresentam alguns conflitos existenciais que frequentemente estão presentes em nossas vivências. Primeiramente, ela fala sobre a arrogância, em que esse aspecto arrogante acaba por mascarar um ser humano muitas vezes bastante tímido e que se vale da aparência de um poder que não lhe é real, a fim de que então possa ocultar este conflito íntimo que ainda faz parte da sua jornada. Ela também fala sobre o narcisismo, que seria um devaneio mental de deslumbramento em relação à própria imagem e que denota uma fuga da realidade do indivíduo em relação ao seu entorno. O indivíduo é excessivamente centrado em si mesmo e dessa forma é marcado por uma característica de presunção. Essa presunção muitas vezes ela pode ser alterada por ocorrências diversas da vida, como por exemplo em relação a uma enfermidade ou algum outro revés que possa surgir na sua existência, fragilizando. Se ele permanece com uma atitude soberba, provavelmente terá um distanciamento, um isolamento em relação aos demais. Mas se ele apresenta uma postura de reflexão e de abertura em relação à vida, poderá ter melhorias e assim superar a característica narcísica. Joana de Ângeles também nos traz o exemplo do déspota, que é desprovido de sentimentos nobres e que se vale do poder como uma forma de proteção às investidas da emoção. É um indivíduo que não quer ter contato com as emoções, com aquilo que pode desarmá-lo emocionalmente. O déspota frequentemente gera temor por ser incapaz de amar e, consequentemente, de despertar amor no próximo. A benfeitora também cita o exemplo do bajulador, que é aquele que perdeu o endereço de si mesmo e que tem a falta do autoconhecimento, que é fundamental para que os caminhos possam ser traçados de acordo com a sua missão pessoal. Ele se atira em desespero aos outros na tentativa de ocultar os medos que tem. O hipócrita, por exemplo, ele desconhece a sua própria realidade de acordo com a mentora espiritual. Ele acaba por concordar com tudo e com todos como uma forma também de autoproteção para não sentir-se a sós. O sexólatra desvia as emoções nobres para vivenciar as sensações fortes do corpo físico. Acaba muitas vezes por entrar num processo de animalização, vive erotizado, inseguro dos próprios recursos íntimos. Já o avaro, segundo Joana de Ângeles, deposita nos bens materiais toda a sua garantia e acaba por esquecer de valorizar todas as características morais e espirituais de que dispõe, perdendo assim a oportunidade de valorizar diversas qualidades que fazem parte do seu íntimo
e que muitas vezes estão latentes, esperando a oportunidade do despertamento interno. Portanto, a benfeitora nos diz que essas atitudes doentias, elas falam dos conflitos existenciais que existem em graus bastante complexos, muitas vezes, na vida dos indivíduos, e que é necessária uma urgente mudança para que haja o encontro com a consciência, consigo mesmo e com os objetivos nobres da reencarnação. Os conflitos existenciais, de acordo com a benfeitora espiritual, resultam de experiências não realizadas, que não foram equacionadas e elaboradas convenientemente pelo indivíduo e que então acabam por ressumar de formas variadas, frequentemente através dos conflitos interiores que se apresentam na jornada do sujeito que está então inserido em conjunturas muitas vezes difíceis que precisam ser ultrapassadas. O objetivo superior da reencarnação é promover mudanças morais nas atitudes vivenciadas, com o consequente impacto positivo nas nossas vivências aqui na Terra e que vão também apresentar-se como melhorias do ponto de vista espiritual. Precisamos, então, investir em novos comportamentos para gerar bem-estar, equilíbrio e, então, ultrapassar os conflitos existenciais que se apresentam. E a benfeitora nos traz como alcançar, então, essas metas, esses objetivos mais nobres do processo de reencarnação, a que somos frequentemente convidados pelos naturais testes que se apresentam no cotidiano para todos que estão encarnados. Ela nos diz, então, que é preciso fazer uma análise criteriosa da situação, entender em que estágio estamos no presente momento, quais são as possibilidades de melhoria, os nossos potenciais, entendendo assim com maior clareza qual é efetivamente o nosso objetivo, a nossa missão aqui na Terra. Por isso, o autoconhecimento é fundamental, sem ansiedades, mas fazendo um mergulho dentro das paisagens íntimas para que haja o entendimento sobre o que efetivamente precisa ser feito e quais são os caminhos necessários a trilhar aqui na jornada evolutiva. Joana de Ângeles nos diz que os hábitos doentios que estão incorporados às personalidades acabam por gerar tormentos que muitas vezes podem sim ser evitados. São tormentos voluntários, criados pelo próprio indivíduo. Ele apresenta responsabilidade em relação aos seus atos e ao que lhe acontece. Daí a importância de vigiar os próprios pensamentos e ter uma retidão de caráter e de ações. Nesse sentido, o costume arraigado acaba por ser um comando automático e é preciso, então, ter decisões firmes e embasadas em autossegurança para conseguir ultrapassar esse tipo de problemática. Porque os costumes arraigados, eles se apresentam como resistências às mudanças que precisam ser operadas por todos nós. Dessa forma, precisamos ter uma vontade firme, propósitos muito bem delineados. Daí a importância do autoconhecimento e da autossegurança. Se o indivíduo se compraz e persiste neste processo de conflitos existenciais e de atitudes doentias, ele está apresentando uma fase de infantilidade psicológica, que requer, então, um desenvolvimento para alcançar a maturidade psicológica e a vivência adulta efetiva. A doutrina espírita nos apresenta uma série de conteúdos, conhecimentos variados sobre valores ético-morais que vão nos dar subsídios para, através do estudo e da prática constante e persistente dos bons valores, conseguir transformar os nossos dias. Precisamos, então, reconhecer que a evolução moral é lenta e que há necessidade imediata de começar a estudar, a entender os objetivos da reencarnação e, dessa forma, dar o primeiro passo, as primeiras movimentações em prol desse triunfo que será conquistado, que é o triunfo espiritual.
Como ninguém vive sem hábitos, é preciso substituir os pensamentos e as atitudes menos saudáveis e perniciosos por outros que sejam edificantes, e assim, gradualmente, o indivíduo vai galgando os degraus necessários à sua própria evolução. E Joana de Ângeles traz uma frase bastante impactante e emblemática: os pensamentos e atos são flechas disparadas em direção ao futuro. Então nós construímos sim os nossos futuros através das nossas ações do presente. Os pensamentos e atos que desenvolvemos sempre alcançam as metas e produzem resultados que são coerentes ao que foi emitido, com um retorno condizente à qualidade daquilo que produzimos. Precisamos então estar atentos a todas as condutas que produzem amor, simpatia, edificação e alegria, sentimentos nobres que trarão luz às nossas existências. Atitudes possibilitam medir os valores internos presentes em um indivíduo pela manifestação do seu comportamento exterior, onde pode-se então inferir o que há no mundo interno de alguém. E de acordo com a benfeitora espiritual, é fácil operar a mudança de atitudes prejudiciais para aquelas mais elevadas que vão favorecer o nosso progresso espiritual. Para tanto, é preciso reconhecer as próprias dificuldades e ter um desejo sincero e efetivo de mudança. A persistência e a constância de boas ações e pensamentos é fundamental para construir um futuro feliz, com aspirações nobres, efetivamente contemplando aquilo que Jesus nos pede e é que somos convidados diariamente na nossa encarnação, a evolução espiritual. Para isso, nós precisamos experimentar novas formas de comunicação e também de comportamento, procedendo assim sempre com ações honrosas e de bom proceder. Dessa forma, vamos fruir da alegria de avançar na evolução. E Joana de Ângeles nos diz que o que fizeres na terra seguirá contigo além do túmulo, essa porta que se abre na direção da vida indestrutível. Então essas foram as reflexões do dia de hoje. Muito obrigada pela atenção. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que possa receber as notificações de vídeos novos. Muita paz a todos e nos vemos em breve.